Se prepara, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o lugar onde a história mais profunda do Japão se encontra com um dos cenários mais mágicos que eu já vi na vida. Isso porque eu peguei o ferry para a ilha de Miyajima e eu vou te mostrar o icônico santuário Itsukushima e o seu portal vermelho gigante que parece flutuar sobre as águas na maré alta. Esse é um dos cartões postais mais famosos de todo o Japão. E também vou mostrar o templo Daishuin, que é um dos mais lindos que eu conheci nessa viagem. Eu vou provar e mostrar para vocês também o doce mais tradicional da ilha e mostrar como chegar nela. Também vou explorar o Parque Memorial da Paz de Hiroshima, um lugar que transmite uma energia indescritível de resiliência e esperança. Vou te levar para ver de perto o domo da bomba atômica e como eles transformaram as ruínas em uma nova cidade. Então já se ajeita aí no sofá, porque essa viagem é um mergulho em sentimentos, superação e belezas naturais que vão ficar marcadas para sempre na sua memória. Bora explorar Hiroshima e Miyajima comigo? Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí, mais um vídeo aqui no Japão. A gente já vai completar 16 dias que eu tô aqui no Japão e hoje eu tô indo pra Hiroshima, que a gente sabe, né, tem uma história muito importante. É justamente para saber um pouco mais dessa história, da cidade e como ficou e o que eles fizeram por lá. Depois do que aconteceu, é que eu tô indo pra lá. Eu tô indo em um tour da Civitatis, que sai aqui de Osaka, mas também sai de Tóquio e de Kyoto. E nesse tour já tá incluído o guia lá em Hiroshima e o trem-bala que vai até lá e volta. Então se você sai de Tóquio tem que sair mais cedo. Como eu tô em Osaka é um pouco mais perto, então eu saio umas 8h15 mais ou menos e encontro o guia lá em Hiroshima. Eu vou deixar o código aqui na tela para quem quiser fazer esse passeio e na descrição do vídeo também. Mas vamos ver se até o final do dia eu realmente recomendo ele. Vamos lá. E partindo para Hiroshima de trem-bala, eu saí da estação Shin Osaka e se você sai de Tóquio, o trem sai da estação de Shinagawa. Os horários são diferentes por conta da distância, mas o ponto de encontro é na estação de Hiroshima. Chegamos na nossa primeira parada, que é aqui o porto. Na verdade, tem um estacionamento aqui, o ônibus para, a gente desce e já vai pegar o ferry para ir para a ilha de Miyajima. Essa ilha é considerada uma das mais importantes aqui do Japão, é patrimônio mundial da Unesco e também é onde fica o Torii flutuante de 16 metros. Tudo isso eu vou mostrar para vocês quando eu chegar lá e aí eu dou mais detalhes também, mais informações sobre o lugar. Mas eu realmente não vi nada antes porque eu quero ver assim, junto com vocês, chegando lá. E o ferry, né, esse barco já está incluso também no passeio. Se você não tiver nenhuma excursão, quiser só pegar o barco, o valor é de 300 ienes ida e 500 ida e volta. Acredito que ninguém vai ficar na ilha, né? Então vamos considerar 500. E você pode pagar com o Suica Card, que é o mesmo que você paga no metrô para pegar trem. E se você vem para o Japão, é algo que eu recomendo fortemente você ter no seu celular. Instala o Suica Card, porque você vai usar para ônibus, para metrô, para todos os transportes, até maquininha de comprar snacks e bebidas. Vamos embarcar. Nossa, é bem grande esse ferry. É uma balsa mesmo, vai até carros. E enquanto o ferry corta as águas do Mar de Seto, a gente começa a avistar um dos cenários mais sagrados de todo o Japão. Essa é Miyajima, conhecida há séculos como a Ilha dos Deuses. E no passado, a ilha era considerada tão sagrada que ninguém tinha permissão para pisar no seu solo. Para não profanar a terra das divindades, o santuário foi erguido sobre pilares, permitindo que os fiéis chegassem de barco sem tocar o chão. E esse grande torii vermelho marca exatamente essa transição do nosso mundo comum para o mundo espiritual. E aqui o tempo realmente parou para preservar a alma do Japão. Gente, aqui também tem servos por toda a cidade, mas você não pode alimentar. Aqui na ilha é proibido alimentá-los. Eu acredito que seja mais certo, né? Porque em Nara eles ficam soltos, o povo vai dando comida, vai dando um monte de coisa. Então eles atacam a galera. É uma loucura. Aqui o ideal é não deixar eles chegarem perto de comida, porque eles vão procurar, né? E o povo acaba dando, então acostuma eles mal. Mas acho que o ideal é não alimentar de fato. E aqui o torii para a entrada no santuário. E esse é o santuário que o guia vai dar a explicação pra gente por lá. Tem os ingressos, tudo, e depois a gente tá livre para fazer como a gente quiser pela ilha. Aí encontra de volta lá no porto às 2h15. Então eu achei legal isso porque essa parte histórica ele vai contar, né? Depois, lógico, dos outros pontos em Hiroshima também. E aqui a gente tem a explicação histórica e também um tempo livre para comer, escolher um restaurante, comer uns snacks. Tem outras coisas típicas aqui da ilha que eu quero mostrar para vocês também. Lá está o torii flutuante. Gente, é muito grande. É muito maior do que eu imaginava. 16 metros.
se eu não me engano, 60 toneladas de madeira. Muito incrível. Ele é feito à prova de terremotos, inclusive. E se você não está com uma excursão ou um grupo, o valor de entrada aqui no santuário de Tsukushima é de 300 ienes. Como estamos com o nosso amigo, ele comprou as entradas, a gente vai entrar agora. E o tour é em espanhol e inglês. Ele tá fazendo nos dois. E aqui vamos nós. Gente, sempre quis conhecer esse lugar, sério. E aqui eles têm o horário das marés escrito. Então tem hora que tá tudo água aqui, ó. Que a água tá mais alta, né? A maré tá mais alta. E agora que a gente tem tempo livre até as 2h15, que é quando a gente vai encontrar de volta lá no porto. E essa daqui é a vista principal, a vista central, eu diria, pro Tori. Ó, já dá pra ver que a água tá subindo um pouco. A maré tá subindo um pouco. O pessoal faz a fila para tirar a foto ali no meio. Aqui, como nos templos shintoístas, você pode fazer um pedido, colocando uma moedinha, aí você faz a reverência 2 vezes, bate palma 2 vezes e faz a reverência mais uma e faz o seu pedido. Eles dizem para fazer apenas um pedido para você não ser ganancioso demais. Aqui tem um lugarzinho, uma rampinha que você pode descer na praia. E como meu guia falou que pode, então eu tô indo pra tirar uma foto mais perto ali do Tori. Mas nossa, só de ver ele daqui assim já é muito impressionante, muito grande. Ó, tá tudo meio molhado, acredito que a maré esteja subindo já. Mas ainda dá pra chegar um pouco perto. E eu sei que todo mundo faz foto ali, né, no pier, mas gente, eu não tenho paciência. Já tô terminando a viagem, não tô com paciência de ficar em fila pra tirar foto. Então eu vim aqui, ó. Aqui dá pra pegar um espacinho e tirar uma foto legal. Uma curiosidade da ilha de Miyajima para vocês: nenhum ser humano é enterrado aqui quando morre, porque justamente é um local sagrado. Então até hoje as pessoas que morrem são levadas para fora da ilha. O velório acontece em Hiroshima. E aqui também tem um templo que a entrada é gratuita, que o guia deu a dica de conhecer e que é bem bonito. Já tô achando bem bonito antes de entrar. Mas nossa, olha esse cenário, que lindo. É muito bonito. Eu tô bem aqui, ó, agora, e olha a quantidade de santuários e templos que tem por aqui. Tem muitos, ó, tem o Daishoin, tem o Tahoto Pagoda, também é templo budista. Tem o Omoto Shrine, que é outro santuário. Tem o Kiyomori, que é esse atrás de mim. Tem o Itsukushima, que é o que eu acabei de visitar. Eu escolhi conhecer o Daishoin porque o guia falou que é o mais bonito. Então vamos lá. Aqui tem uma trilha, ó, que demora 1h30, que é em volta do templo pela montanha. Deve ser lindo, né? Se aqui já é lindo, imagina a paz que é fazer esse caminho aqui, ó. Nós vamos entrar no templo. Olha só essa entrada, que linda. No templo budista você sempre tira os sapatos. E aqui tem as imagens do Buda, Kannon. Nossa, gente, realmente muito lindo. A natureza em volta desse templo é absurda de linda. Muito, muito bonito. E a vista daqui de cima, nada mal também, hein? Olha que linda. Gente, olha a cor dessa água, que linda. Vou até sentar um pouco aqui para apreciar. E aqui forma realmente uma praia, assim, uma ilha. O curioso, e vocês sempre me perguntam, né, que internet que eu uso, é que a internet da Olafly tá pegando muito bem aqui numa ilha. E eles funcionam em mais de 200 países, na internet ilimitada, 5G. Você instala ainda no Brasil, porque é eSIM, você não precisa do chip físico. E aí você ativa quando você chega no seu destino, no avião mesmo. Então você sai do aeroporto já conectado, é maravilhoso. Nessa viagem eu tô com um plano global, porque eu vou depois daqui para um outro país. Eu vou para a Coreia do Sul, então eu já aproveitei para pegar o plano global. Tem os planos regionais também,
também que funcionam, sei lá, o plano Europa, plano Ásia, plano África. Então, você pode pegar os mais diversos se você for para mais de um país. O meu cupom é César por aí e dá 5% de desconto nos planos da Olafly ou 10% de desconto nos planos recorrentes da Olafly. Eu usei na minha viagem toda pro Japão e não tive problema nenhum dia. Funcionou super bem, então recomendo. E uma coisa boa também é que você pode pegar para você e rotear para quem estiver com você ou rotear pro seu computador. Tem o sistema de hotspot, você pode usar. E a velocidade, como eu falei, é 5G ilimitada, então você pode usar o dia inteiro, todos os dias, que nunca vai acabar. Mas assim, queria ficar nessa ilha. Queria vir uma próxima para me hospedar aqui, porque de fato tem alguns hotéis, tem acomodações aqui na ilha. Eu julguei o pessoal que, como assim comprar só ida, né? Pois é, tem gente que compra só ida e depois compra a volta. De qualquer forma, você tem que voltar, né? Mas tem gente que vem para ficar uma noite ou duas, enfim. Você pode ficar quantas você quiser também. Agora, achar um lugar para almoçar, que às 2h15 eu tenho que estar lá no porto pra gente voltar pra Hiroshima. Muito esquisito falar Hiroshima, gente. Acho que eu prefiro falar Hiroshima mesmo, que é errado, mas a gente parece mais certo. Aqui tem uma rua principal que tem vários restaurantes e tem várias comidas típicas aqui da ilha. Uma delas é, inclusive, enguia. Eu não sei se eu tô muito com apetite para comer enguia. E eles também fazem ostra, eles têm fazendas de ostra aqui em volta da ilha e perto do continente também. Então aqui vende muita ostra. Para quem gosta, fiquem à vontade. Também tem muito desses biscoitinhos aqui que são, na verdade, parece taiyaki, que eles fazem nessas máquinas, como se fosse uma panquequinha recheada com ou pasta de feijão doce, ou custard, né, que é baunilha com ovos. Tem de chocolate, tem de matcha também. E é super bonitinho para dar de presente. E o nome em japonês é Momiji Manju. Acabei de perguntar aqui, que significa justamente maple bun, que é o pão dessa folha da árvore de maple, né? A gente chama no Brasil de bordo, né? Xarope de bordo é aquela maple syrup. E essa folha aqui tem bastante no Canadá, tem muito aqui no Japão também. Então quando tá outono, ela fica vermelhinha, é muito lindo. E tem variações, tipo esse daqui que ainda é frito. Então tem vários sabores, tem de queijo até. E é frito, vem no palito. Ó, aqui tem fresquinho, tá fazendo na máquina ali, Momiji Manju. Vou provar um. Nossa, tá quente, ó. Gente, comprei aqui pra provar, comprei 3 sabores, deu 390 ienes. O meu favorito foi o de queijo, por incrível que pareça, muito gostoso. Em segundo, o de custard, também bem recheado de baunilha. E o último foi de feijão, não amei. De pasta de feijão. Já tá comido, mas o formato é de uma folhinha mesmo. Muito bonitinho. Só acho que não precisava embalar todos, né? Mesmo os que vai comer aqui. Mas é Japão, né? Eles embalam absolutamente tudo. Aqui também tem, em muitas lojas, essas como se fossem pás, né, para arroz, para salada, e elas são feitas de arroz. É muito interessante, é meio que algo muito comum aqui também. E aqui tá explicando um pouco mais, ó, desse item, que é o shakushi, que é essa colher de arroz, e é um item de sorte no Japão. Então por isso tem tantos, ó, tem biscoito disso, tem para passar, por exemplo, em exames, para família, para trazer prosperidade, para trazer amor. Então esse daqui é mais que um biscoitinho, né? Tem significado. E o que eu falei das ostras também, tem umas lojas só especializadas em ostras, tem até ostra frita, assim, ó, deep fried. Eu tô procurando algo salgado para comer antes de ir embora, mas não será enguia e nem ostra, não hoje. Mas ó, essa é a enguia. Vem assim, ó. Não vai dar tempo de eu comer, mas vou deixar a dica pra vocês desse que é premiado, que é o katsudon. Ó, é o porco com arroz e foi eleito aí um dos melhores do Japão. Fiquei com vontade, mas não vai dar tempo de eu comer. Se vocês vierem, fica a dica desse restaurante aqui. Não sei se é bom, tá? Mas é premiado. Vou comer então esse Deep Fried Fish Cake, que é no espetinho, também frito, é tipo um bolinho de peixe, tem vários sabores, com polvo, com aspargos. Olha, gente, ele é fritinho, é bem saudável, graças a Deus. Eu pedi esse daqui com alho poró e gengibre. Arigatou gozaimasu. Provando. Ó, esperava mais. Tem muito gosto de mar, de peixe, e é isso. Não tem muito sabor. E eu passei na Lawson, que tem aqui, que sempre tem tudo, assim como a 7-Eleven e a Family Mart, pra pegar uma fruta, um espetinho de frango grelhado e uma água. Porque é isso, meu almoço agora, além do que eu comi lá. Senti que eu comi só fritura e bolinho doce, então eu peguei mais um negocinho aqui pra levar.
Acabei não mostrando pra vocês lá, mas peguei um pra levar. Já vou comer. Olha que bonitinho que é inteiro. Agora vamos partir de volta. Voltamos agora pra Hiroshima e viemos no Parque do Memorial, que foi completamente destruído em 6 de agosto de 1945, assim como o restante da cidade. Tudo aqui eles reconstruíram praticamente por conta da bomba atômica, né, que foi jogada nesse dia. E morreram até então 349 mil pessoas. E a população de Hiroshima naquela época era mais ou menos 350 mil. Mas o que eles fazem é contar todos os anos os mortos com câncer devido à radiação, porque os descendentes das pessoas afetadas ainda estão sendo afetadas, enfim, então todo ano eles abrem o baú e colocam mais nomes. Então, esse é um monumento e foi erguido em 1952, 7 anos depois da explosão. E eles tiveram bastante força para reconstruir não só o parque, mas a cidade toda. E tudo que eles constroem de novo, eles fazem como homenagem à paz e para distribuir paz pelo mundo, porque eles querem ser essa cidade. E essa aqui é a Chama da Paz, né, o nome em japonês para Chama da Paz, que é uma chama que foi acesa em 1964, 1º de agosto, e ela não vai ser apagada até que as armas nucleares do mundo sejam extinguidas. Por isso que também chamam ela de chama eterna. Bem triste, né? Porque agora já tem 13 mil armas nucleares no mundo, sendo que 2 mil delas já estão prontas para o lançamento. É só da ordem que ela é lançada. E muito mais potentes do que a que atingiu Hiroshima. Gente, um tour guiado e também saber um pouco mais da história, mesmo que você só tenha visto esse vídeo, te faz não passar vergonha nos lugares, porque assim, esse daqui é o monumento das crianças mortas na bomba e tem gente tirando foto sorrindo, de braço aberto, gargalhando, tipo, faltando com respeito completamente, né, e sem noção nenhuma às vezes do que significa, ou às vezes tem alguma ideia, mas enfim, também não respeita. Vou dizer uma coisa pra vocês, se vierem pra cá, respeitem, né? As pessoas que faleceram, a história da cidade, muito importante. E sim, a cidade é bem bonita, então pode fazer foto sorrindo, mas não na frente dos monumentos, pelo menos, né? Prestar respeito, pelo menos na frente deles. Eu vim numa época agora também que o guia falou que faz uma semana que floriram essas flores, então 2 semanas atrás estavam as sakuras, né? As cerejeiras, e agora nessa última semana de abril tá assim. Então meio que ao redor do rio, tá tudo super florido, tá realmente muito bonito. E esse aqui é o único edifício que não foi completamente destruído com a bomba. E estima-se que dentro desse edifício chegou uma temperatura de 4.000 graus Celsius. E o epicentro da bomba foi a 150 metros daqui, por ali. E ali ficou 1 milhão de graus Celsius. Mais ou menos o mesmo que a superfície do Sol. E aí ficou esse calor por alguns minutos, depois se dissipou, né? Mas foi sentido até a 15 quilômetros de distância da cidade. Tá loucura, né? E esse aqui é o hall da prefeitura antes da bomba e logo depois. E esse daqui é o Memorial da Paz para as pessoas, para as vítimas, né, da bomba atômica. E além do Memorial das Vítimas, que é esse que eu acabei de ir, que é bem forte, tem umas cenas mais fortes que não pode tirar foto e tal, tem fotos das vítimas, né, de muitas delas. Tem também relatos, né, passa um filme, um vídeo com uns relatos dos sobreviventes, alguns que na época sobreviveram, contaram a história, mas morreram depois. Então, além desse memorial, tem também o museu. Então, esse daqui é o Parque do Memorial da Paz e esse é o Museu do Memorial da Paz de Hiroshima. A entrada desse museu é 200 ienes.
Gente, bem bacana o museu. É um dos museus mais cheios que eu já vi em toda a minha vida. Hoje é sábado também. Mas que bom, né? As pessoas estão vendo a história e é importante ver a história para evitar que se repita, né? Agora a gente pega o ônibus de volta para a estação para pegar o trem-bala, no meu caso para Osaka, né? Tem outras pessoas que estão em outras cidades, mas que dia, assim, primeiro que o dia estava maravilhoso e segundo que foi incrível conhecer essa cidade que se reergueu literalmente, né? Eles reconstruíram tudo e assim, são uma cidade muito calma, muito pacífica mesmo, eles realmente têm essa de levar a paz para o mundo e é uma cidade muito linda e valeu muito a pena ter vindo conhecer mais da história da cidade, conhecer a cidade. Eu acho que entrou aí para uma das cidades mais importantes historicamente que eu já visitei, assim, e é realmente surpreendente o quanto eles transformaram isso, né, essa tragédia em realmente um aprendizado, em trazer para as pessoas sobre paz, sobre refletir, né, essas questões. Então, achei muito válido ter vindo. Inclusive, para quem quiser fazer esse bate-volta, seja saindo de Osaka, ou Tóquio, ou Kyoto, eu vou deixar os links na descrição para cada um deles e também o QR Code aqui na tela saindo de Osaka. Mas esse foi meu vídeo de Hiroshima. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê por aí até um próximo vídeo. Tchau!